Salve rapaziada, mais um videozinho no canal. E hoje o meu grande objetivo é tentar discutir com vocês até onde a liberdade ela tem que ser estendida ou ela tem que ser terminada. Minha inspiração para esse vídeo foi a ida do Monark ao Achismo TV, né, do Maurício Meirelles, e aquele confronto de ideias que vale a pena ser discutido. O Monark, por exemplo, é uma pessoa que defende a liberdade completa absurda. E é algo que, cara, mexe sim com vários aspectos da sociedade e algo que realmente vale a pena ser discutido. Eu queria realmente também saber a opinião de vocês nos comentários. No último vídeo que eu fiz da China, muita gente comentou, muita gente colocou sua opinião. Eu adoraria que continuasse com isso. Que você que está vendo meu vídeo, você bota aqui sua opinião nos comentários, sem medo de julgamento, cara. Aqui deveria ser um canal onde as pessoas realmente querem expressar o que realmente pensam, sem medo de represália, sem medo de nada. E detalhe, eu sou muito a favor com que você pense exatamente da forma com que você pense. Sendo a favor do que eu penso ou completamente contra. Faz parte, cara. A gente tem que ser assim. O que não pode é tentar menosprezar o outro pela forma que pensa. Isso aí tá errado, isso aí eu não concordo. Então, por favor, dá um like, se inscreve aí no canal, me dá aquela ajuda e comenta aqui o que você realmente acha sobre isso. E aqui, pessoal, aqui você vai conseguir comprar Bitcoin através de uma corretora internacional que não tem obrigação com o Brasil. Então, você pode comprar sua Bitcoin, fazer sua autocustódia, depois mandar para sua wallet, obviamente, e aí você vai ter seu Bitcoin com privacidade e 100% tranquilo, tá? Só escanear e tudo certo, beleza? Então vamos dar ênfase à minha grande opinião sobre o que eu acho, sobre o quanto que a liberdade deveria ser estendida ou limitada. Quando eu vi o vídeo do Monark no Achismo TV, cara, eu fiquei impressionado de fato com a forma com que ele pensa, porque antigamente eu sentia que tinha uma represália absurdamente maior sobre o Monark, tá? Era como se ele estivesse falando todo dia palavras proibidas, como se fosse proibido a forma com que o Monark pensava. O sentimento da sociedade era esse. E eu confesso, cara, que eu também fazia parte desse sentimento. Até o Monark Day, eu lembro muito bem, eu lembro que eu tenho falado, caramba, ele mereceu toda a represália que ele tomou depois do que ele disse. Eu lembro que eu tava na academia e eu vi ao vivo, assim, na hora, eu falei, não acredito que ele falou um negócio desse. Tanto é que 10, 15 minutos a merda já tava feita. E o próprio Maurício Meirelles fala que ele ia ser o próximo convidado. Não foi por causa da situação, que tava crítica no momento e ninguém sabia o que ia fazer. Mas, cara, realmente, tipo, o Monark, ele se fudeu porque ele deu uma opinião que não agradou a maioria das pessoas. Só que, honestamente, cara, a situação também tava se agravando. Por exemplo, ele, depois de ter saído do Flow, ele começou a questionar, por exemplo, as urnas, que ele ainda bate na tecla sobre isso, que, cara, mano, eu já trabalhei nas eleições, eu vi como funciona o sistema, e, mano, tem que ter um apoio fenomenal de muita gente importante, de muitos cargos diferentes, para querer tentar manipular uma sessão que, cara, não faz tanta diferença. Por exemplo, o Lula, ele venceu a eleição por 1 milhão de diferença de votos. 1 milhão, que é uma porcentagem bem baixa, foi bem próximo. Cara, pra ele manipular esses 1 milhão a mais, vamos supor que foi manipulado, vamos supor. Mano, é muita sessão para bater esse 1 milhão e muita gente querendo, muita gente se endedurar. E, tipo, até hoje a gente não soube de um indício de nada, entendeu? Tipo, todo mundo podendo investigar, cara, não tem o que fazer. Quanto às urnas, tudo faz parte. Eu honestamente, a situação na época, eu lembro que a gente tava tendo a gente quase teve um golpe militar e tinha pessoas defendendo que a urna não era legítima, o que é um absurdo. Ou seja, a urna, cara, honestamente, você querendo ou não, ela é legítima. O povo elegeu o Lula, por incrível que pareça, da mesma forma que elegeu o Bolsonaro em 2018. Ou seja, se fosse para ser manipulada, cara, já era para ser manipulada há muito tempo. Porque a galera já falava isso em 2014, quando a Dilma ganhou do Aécio. Ou seja, em 2018, depois de tantos anos de PT, era para o Haddad ter sido eleito. Entendeu? A verdade era essa.
não foi porque o Brasil preferiu o Bolsonaro. E em 2022 o Brasil preferiu o Lula. Então, cara, o fato do Monark ter falado aquilo ali, cara, ele se fosse liberado exatamente como ele queria, ele estaria, tipo, ostensivamente naquela época, que ele estava puto com todo mundo, com todo o sistema, toda a situação, ele ia continuar batendo nessa tecla, como bateu, chamando o argentino que tinha provas contra a legitimidade das urnas eletrônicas. Ele tinha prova, mas não tinha. Ele só ia descredibilizar todo o processo. E o Monark estava falando isso, ou seja, dependendo, cara, do que você fale, por mais que seja uma opinião, por mais que você, não precisa, eu não gosto de ter embasamento político para falar do que eu penso. Por mais que você seja assim, cara, você tem que ter noção de suas consequências. Ou seja, honestamente, vou ser sincero, eu acredito que ele pode sim ter o pensamento de que a urna eletrônica é fraudável e é possível sim modificar os votos para que vá atender para algum lado. Justo. Só que, honestamente, dependendo do que você pense, dependendo do que você fala, você tem que sofrer as consequências, irmão. A gente, naquela época, por exemplo, a gente tava assim, eminente em um golpe militar. As pessoas, muitos brasileiros, a maioria que votou no Bolsonaro, estaria tranquilamente a favor do exército tomar o poder. As pessoas iam para o exército pedindo isso. E pessoas na internet fomentando que o voto pode sim ser manipulado, cara, só ia aumentar essa narrativa e hoje a gente estaria tranquilamente numa ditadura militar. Tranquilamente. Então eu achei justíssimo o Monark ter sido punido por ter falado isso. Justo. Não quer dizer que ele falou que perdeu 300 mil reais com isso e a proibição total de podcast. Aí é outra história, entendeu? Eu acredito que não quer dizer que o correto seja esse, mas que, cara, que ele tinha que parar de falar aquilo, ele tinha, principalmente por causa da situação. Hoje em dia ele falar é uma coisa, mas naquela época, cara, a gente tava em eminência em um golpe militar, que honestamente eu achei uma boa decisão do Alexandre de Moraes, apesar de eu discordar de muito dele, achar que ele tem algumas atitudes abusivas, mas aquilo foi uma decisão clara. E quando a gente tenta liberar a liberdade ao máximo, a gente tem que ter noção que situações como essa irão acontecer, porque pessoas pensam de forma diferente, entendeu? Ele mesmo fala que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, e tá tudo bem, cara. Tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que pensar da forma com que elas querem, por mais que seja um absurdo. E detalhe, se for um absurdo a forma com que ela pense, que ela interfira diretamente na vida privada de outras pessoas, deixe com que ela pense assim, sabe por quê? Porque se a forma com que ela pensar for influenciar diretamente a vida das pessoas, ela vai ser punida, ponto. Tem que ser assim, cara. Ou seja, quando a galera fala, por exemplo, ele fala que o discurso comunista não tem que ser proibido, as pessoas têm que falar. Eu, honestamente, eu acho uma piada você pensar que o comunismo deveria existir. Só de você pensar, você propagar isso, eu acho isso cara, mais do que uma piada. Eu acho isso um absurdo completo. Sabe por quê? Porque não é como se o Brasil fosse um país intelectuado, entendeu? Porque se fosse um país intelectuado, onde as pessoas tivessem a oportunidade de ter educação e liberdade para pensar a forma com que pensa desde o início, cara, o comunismo seria tratado como vergonha, seria tratado como piadinha, como coisa utópica, como sonho, mas não é tratado por muita gente. Por quê? Porque é uma realidade onde a maioria do Brasil tem um QI de 83, cara, pensar em distinguir fantasia de realidade é algo que não existe. As pessoas não distinguem fatos de opinião. Elas acham que é tudo a mesma coisa. E você propagar um discurso comunista, honestamente, cara, você só piora a sociedade. Numa situação como essa, onde pessoas vão assumir aquilo como realidade, vão assumir aquilo como verdade e vão dedicar a sua vida a impor esse tipo de regime, mesmo que isso signifique colocar uma arma na sua cabeça, entendeu? O Monark defende isso, eu acho isso um absurdo. Então, da mesma forma, cara, que o nazismo, ele não pode ser propagado de nenhuma forma, eu acredito que o comunismo também. Mas
eu sou completamente a favor com que você pense que o comunismo deveria existir. Mas não sou a favor com que você libere esse tipo de informação ou tente realmente propagar isso. Não sou a favor, cara. Não acho massa, não acho legal. É um tipo de regime que literalmente matou milhões de pessoas, que já foi testado em vários locais do mundo. A China, por exemplo, se diz comunista, mas é muito pelo contrário. O nome comunismo, de fato, é só para não tirar o ego de que deu errado. Mas o próprio imperador da época, nos anos 70, ele já falou, tá no meu vídeo da China, se você achar que eu tô mentindo, tá no meu vídeo da China, eu explico certinho. Ele fala que não teve frutos o suficiente como era o esperado, e por isso eles tiveram que abrir o capitalismo. Coisa que é impossível no comunismo de fato, que defendem até hoje, entendeu? Não é como se eles estão tentando defender um comunismo atualizado, com coisas que funcionam, como o da China, por exemplo, que é o socialismo com características chinesas, ou seja, capital aberto com forte controle estatal. Não é como se eles estivessem defendendo isso, entendeu? Então, cara, dependendo da forma com que você pense, gera, sim, grandes debates na sociedade que prejudicam no longo prazo, na minha opinião, entendeu? Mas eu sou completamente a favor com que você pense isso. É foda, entendeu? Eu não gostaria de viver numa sociedade onde o comunismo ele é tratado como algo sério, de fato, como tem que ser tratado. Só que, honestamente, aí vai para outro ponto. Se as pessoas levassem a sério o comunismo de fato, a gente já teria entrado. Então significa que a maioria do Brasil tá com foda-se pra isso. Então tá justo. Tá justo. Eu só acho meio perigoso a forma com que a forma como o Brasil é, por CQI 83. Então, pensando agora falando, cara, o Brasil com QI 83 ainda não virou um comunismo, então tá ok. É tão piada que mesmo no país com QI 83 não conseguiu transformar o comunismo de fato. Só com a arma apontada na cabeça. Então, vamos lá, vamos restringir. Eu tenho um pensamento sobre a liberdade em que, realmente, cara, você tem que pensar exatamente da forma com que você quer. Contanto, cara, que não interfira diretamente na vida privada de alguém, beleza? Ou seja, por você ser comunista, querer a morte de alguém, você é um palhaço, você tem que ser punido pela forma com que você falou. Você é um pedo e fala e dá ideias de como praticar isso, você é um palhaço, merece pensar da forma com que você é, mas você é um palhaço, você precisa ser punido pela forma com que você pensa, beleza? Mesma coisa eu diria para, por exemplo, em um período de possível ditadura, você questionar a urna eletrônica do Brasil, por exemplo. Eu acho um absurdo, você tem que ser punido também. Mas eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. São muitas coisas que a gente deveria realmente levar em consideração, mas eu acredito que no Brasil, essas questões, que são os grandes debates, não é o que está acontecendo. O que está sendo proibido, o que está sendo coibido, de fato, é o discurso público. É a sua opinião sobre o Estado, é a sua opinião sobre o STF, é a sua opinião sobre o que deveria acontecer no Brasil, coisas que são debatíveis, coisas que são discutíveis, coisas que pessoas vão ser a favor, pessoas que são contra. Mas, porque pequenas pessoas que estão no poder dizem o que é certo e o que é errado, isso não deveria existir. Inclusive, o Monark já falava antigamente que a internet antigamente era muito livre. E, cara, muitas coisas são feitas hoje em dia para literalmente mascarar a realidade. Ou seja, você não vê situações críticas, situações drásticas, para ficar naquele mundo de mentirinha. Então, eu acredito que, por exemplo, até em piores casos, como antigamente gangue terrorista, a cabeça das pessoas e postava na internet, entendeu? Eu acho que deveria, não tem uma censura nenhuma nisso. Que pessoas de menor de idade não deveriam ver, mas todos os adultos deveriam ter acesso àquilo. Não quer dizer que aquilo tem que ser propagado, mas que aquilo deveria existir para que qualquer pessoa no mundo visse aquela realidade e fosse combater. Afinal, se não tivesse nenhum tipo de censura sobre pedo ou sobre gangue terror, eu acredito que as pessoas iriam enxergar aquilo ali como mais absurdo do que é e iriam tentar combater o quanto antes. Não nesse mundo de mentiria, porque a gente já menospreza, no caso, a gente já condena completamente aquilo.
Imagine se a gente, sem querer, visse aquilo. Daria uma raiva muito maior. E eu tenho certeza que a sociedade ia se unir o dobro para tentar menosprezar, para tentar acabar com aquilo o mais rápido possível. Então, cara, eu acredito que suprimir a verdade nunca será o caminho. A grande liberdade, de fato, está quando a verdade está diante dos seus olhos e, conforme isso, você toma a sua opinião. Se você é a favor, se você é contra, se você quer sugerir algo ou não. Mas viver num mundo de mentira, onde tem censura em praticamente tudo, eu acho que esse não é um caminho e, infelizmente, o Brasil está indo para aí. Quer uma lição? Quer uma dica? Compre Bitcoin, meu irmão. Não adianta você ter real brasileiro na sua conta, sabendo que você vive em um país onde a sua liberdade de expressão está sendo diminuída a cada dia que passa. Infelizmente. Quer se proteger? Pelo menos se proteja financeiramente. Essa é a única hipótese. Com Bitcoin, você não vai ter represália nenhuma do Estado e você vai ter domínio total da sua liberdade financeira, tá? Tamo junto, é nóis, dá um like, se inscreve aqui no canal, quero saber a sua opinião sobre isso. Até que ponto a liberdade deveria ser liberada? Bota aqui nos comentários o que você acha.